Olá, Raquel e Yuri, e nesse vídeo eu vou falar sobre o cubo mágico e o que isso tem a ver com a comunidade trans. O cubo mágico foi inventado em 1974, mas só foi se popularizar lá em 1980, quando a Ideal Toys mudou o nome de cubo mágico para cubo de Rubik, porque Rubik é o sobrenome do cara que criou o cubo mágico. O cubo mágico fez tanto sucesso que até ganhou um prêmio alemão de jogo do ano. Mas quem é Rubik? Rubik é o sobrenome do criador do cubo mágico, que se chama Erno Rubik. Eu não sei como se pronuncia certinho o nome dele, mas é Erno Rubik, é assim que se escreve. Ele nasceu na Hungria, ele criou o cubo mágico lá em 1974, quando ele era professor do Departamento de Desenho de Interiores da Academia de Artes e Trabalhos Manuais Aplicados de Budapeste, Hungria. É um nome assim bem comprido, né? É um negócio assim bem louco mesmo. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu não ia lembrar desse nome aqui inteiro aqui não. E por que que ele criou o cubo mágico? Eu vou explicar. O cubo mágico, ele é uma forma geométrica perfeita. Ele é um cubo perfeito. E ele criou em madeira, era de madeira, o primeiro, né? Era de madeira. E ele pintou cada face de uma cor diferente, né? São 6 faces, então 6 cores. Ele pintou cada face de uma cor diferente para que quando mexesse desse para visualizar melhor o movimento que foi feito. E ele queria esse objeto geométrico perfeito para que pudesse explicar e ilustrar para os alunos dele a ideia da terceira dimensão. Então foi por isso que ele criou. E ele criou baseado num modelo que já existia, um protótipo já existente de um 2x2. O que seria um 2x2? Isso aqui é um 3x3, ó. Ele é 3 por 3 por 3. Ó, a terceira dimensão aqui. Mas o que seria esse protótipo 2x2 que ele se baseou na criação do 3x3? Isso seria um 2x2. Ele é 2 por 2 por 2. Então ele criou o 3x3 baseado nisso aqui. Esse aqui já é um 2x2 moderno e esse aqui também já é um 3x3 moderno também, né? Mas isso eu vou falar mais pra frente, né? Mais pra frente. Uma coisa, inclusive, que muita gente não sabe é que enquanto muitas coisas, geralmente eletrônicos, são meio que ruins quando são da China, o cubo mágico é o contrário. O cubo mágico, se é da China, ele é bom. É basicamente isso. Tipo, todas as marcas boas de cubo mágico são da China. Na verdade não todas, mas a maioria são da China. É na China que aparecem os cubos mágicos bons. E outra coisa, a marca Rubik, que é a original, não é boa. Boa são as marcas da China mesmo, sabe? E essas outras marcas assim, mas Rubik não é bom. Rubik não é Rubik, é Rubix. Rubik é o sobrenome do cara, Rubix é a marca. Uma curiosidade é que o criador do cubo mágico, né, o próprio criador, demorou um mês para conseguir resolver o cubo mágico pela primeira vez. Então, depois que ele criou, depois que foi embaralhado, né, ele demorou um mês para conseguir voltar o cubo mágico, voltar para a posição inicial, que seria ele resolvido. Enfim. Porém, hoje em dia, já é possível montar o cubo mágico em menos de 5 segundos. Sim, os recordes hoje, na gravação desse vídeo, são menores do que 5 segundos. São 4 segundos e um pouquinho, sabe? 4 segundos e alguns centésimos. Inclusive, acho que os 5 primeiros recordes são assim, são tudo abaixo de 5 segundos. Então, assim, dá pra montar bem mais rápido do que um mês. Bem mais rápido do que em um mês. O meu recorde pessoal até o dia da gravação desse vídeo foi 21 segundos. Sim, tô bem ruim. 21 segundos pode parecer pouco, mas na verdade eu tô bem ruim. No mundo do cubo mágico, 21 segundos é muito demorado. Mas o que aconteceu para que um cubo mágico que antes era considerado sem solução, ou que demorava muito, por exemplo, um mês do próprio criador dele para montar, como que aconteceu para que fosse possível que ele fosse resolvido em menos de 5 segundos? O que isso tem a ver com a comunidade trans? Isso eu vou responder agora. Com a popularização desse brinquedo, né, que quando ele foi lançado como um brinquedo, tanto é que ele foi lançado por uma marca de brinquedo, né, que se chama Ideal Toys. É tipo brinquedos ideais. Tipo assim. Com essa popularização do cubo mágico, as pessoas começaram a trabalhar em métodos para resolver o cubo mágico mais rápido e mais facilmente. E foi aí que surgiu o método CFOP, ou CFOP, ou CFOP. Consiste em resolver o cubo mágico em 4 partes, quatro
etapas. E CFOP é uma sigla para essas 4 etapas, que são cruz, F2L, OLL e PLL. O que é cada uma dessas etapas? Cruz, tu faz uma cruz. F2L significa 2 primeiras camadas. OLL significa a orientação da última camada e PLL significa permutação da última camada. É como se o cubo mágico fosse dividido em 3 camadas. A primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. Primeiro tu faz uma cruz. Aqui já fiz a cruz aqui, mas enfim. Depois tu resolve essas 2 camadas, então o F2L, as 2 primeiras camadas é essa parte aqui, então tu resolve tudo, fica tudo resolvido. O LL então é a orientação da última camada, então fica tudo, a cor que deveria estar aqui fica toda pra cá, porém aqui ainda não está resolvido. E depois por último, a PLL, que é a permutação, então coloca cada cor no seu lugar e aí o cubo fica totalmente montado. Porém, esse método CFOP é muito mais conhecido no mundo com outro nome, que é o nome método Friedrich. E Friedrich é um sobrenome. Porém, é o sobrenome de quem? Eu vou explicar isso agora. Jessica Friedrich é uma moça, é uma professora de universidade que nasceu na antiga Tchecoslováquia. Aqueles troços dos tchecos, tá? Aquele negócio, o antigo nome para a República Tcheca. Hoje se chama República Tcheca. Antigamente era Tcheco do não sei do que Lasváquia, tá? Lasvaca. Enfim. Essa moça nasceu lá, né, na República Tcheca. Porém, ela se mudou para os Estados Unidos e hoje ela dá aula numa universidade nos Estados Unidos, que é a Universidade de Binghamton. Binghamton. Tá escrito aí, ó. O que tem, por que esse método ficou conhecido com o sobrenome dela? O que ela fez? Em 1982, essa moça ficou em 10º lugar no Campeonato Mundial de Cubo Mágico que teve em Budapeste. E lá ela conheceu o criador do cubo mágico, que deu um autógrafo para ela, porque antigamente, antes da época das selfies, as pessoas chegavam em um famoso e pediam autógrafo, e o autógrafo era um método de mostrar para as pessoas que tu realmente conheceu a pessoa, enquanto que hoje em dia tu tira uma selfie. Já em 2003 ela ficou em 2º lugar no campeonato mundial que teve em Toronto, Canadá, e ela conseguiu ficar em 2º lugar nesse campeonato porque ela usava o método CFOP. Porém, esse método CFOP não era muito conhecido, por isso que começaram a chamar de basicamente método da Friedrich. A Friedrich usa esse método, então eu quero aprender esse método, eu quero saber como é o método da Friedrich, por isso que ficou com esse nome, ficou conhecido com esse nome. Então ela foi basicamente a pessoa responsável por popularizar o método CFOP, por isso que acabou ficando com o nome dela, com o sobrenome na verdade, né? E aí quando o método ficou conhecido no Brasil, ficou conhecido como método Friedrich, sem o da ou de, enfim, só método Friedrich. E até hoje muita gente no Brasil que pratica o cubo mágico não sabe que Friedrich não é apenas o nome de um método, é também o sobrenome de uma pessoa. Muito menos sabem que é o sobrenome de uma mulher. Muito menos ainda sabem que é o sobrenome de uma mulher trans. E foi assim que eu juntei a comunidade do cubo mágico com a comunidade trans. Caso tu tenha gostado desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários uma sugestão de temas, de 2 temas, 2 assuntos, 2 comunidades, enfim, que eu possa linkar. Ninguém tinha pedido para eu linkar o mundo do cubo mágico com o mundo trans, mas eu achei esse link, então eu resolvi fazer um vídeo. Existe uma teoria dos, acho que é 5 ou 6 links, que são o tal dos aperto de mão, né? Um negócio assim que tem uma teoria em que todas as pessoas do mundo estão linkadas por 5 pessoas ou alguma coisa assim. Enfim, é alguma coisa do tipo eu e o meu ídolo, que é o Yuzuru Hanyu. Como é que a gente poderia ser linkado? Eu conheço pessoalmente o Ariel Modara, que conhece pessoalmente a Mandy Candy, que conhece alguns ídolos do K-pop, que conhecem um patinador artístico que eu esqueci o nome, que conhece o Yuzuru Hanyu. É basicamente isso. Eu não sei quantas pessoas eu linkei, peraí. Eu, aí tem o Ariel, aí tem a Mandy, aí tem os K-pop, aí tem esse patinador, aí tem o Yuzuru. Foram, se eu tô aqui e o Yuzuru tá aqui, foram 4 pessoas entre a gente. É basicamente isso. Porém, eu não quero esse tipo de link, eu quero o tipo de link assunto com outro assunto.
Eu acho que vocês entenderam. Então agora eu vou fazer a finalização do vídeo, que é aquele momento que eu falo rápido e que vocês geralmente comentam o tempo do vídeo, que é a minha finalização, dizendo Happy Lord ou Happy God. Então, vamos lá. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Tem vídeo na terça e na quinta, 10 horas da meia horário de Brasília. Deixe um comentário aí embaixo, eu vejo vocês nos comentários se vocês me verem no próximo vídeo. É isso aí, tchau.